Tudo bem? Suave da visão, beleza? Quadrangular de Limeira toca muito, é verdade. O pessoal da Quadrangular de Limeira conhece bem as músicas do Pastor Paulo, amigo querido. Já estivemos conversando hoje. Acho que a qualquer momento ele aparece por aí. E hoje nós vamos falar desse tema que está fixado aí, ó. Louvor ou worship? O que está acontecendo com as igrejas? Então você manda sua pergunta, participa, conversa. Já já ele está pintando por aí. Estou só esperando ele chegar para mandar a solicitação, tá bom? Fala de que cidade você está falando, pra gente se conhecer aqui. Aqui alguns amigos que eu sei, né? O Aderalto é Americana, da Visão tem Mogi Mirim, o Langa, o Marcelo tá por aqui, né? Em Crawley. Aqui nas terras geladas da vovó Elizabeth, agora estamos com o quê? Acho que 8 graus hoje, não sei. Deixa eu ver aqui a temperatura, tirar o som um pouquinho, né? E aí, 9 graus, gente. Aí, ó. 9 graus, a capinha do celular da Giovana. Gente querida, hoje então vai ser um papo legal sobre música, tá bom? Frio, é verdade, tá frio. Quantos graus tá aí, Dê? Fala pra nós. Gente, são 6:05 aqui, 2:05 no Brasil, é isso? Esperando ele aparecer por aqui. A qualquer momento ele aparece. Aqui tá 28 graus, Davi falou. Uau, meu Deus do céu, cara. Muito quente. Então, deixa eu falar uma curiosidade para vocês, enquanto o Paulo não aparece, é o seguinte. Quando eu fui com o pessoal daqui da Inglaterra aí, algumas vezes, né? Os caras adoram o calor, né, meu? Adora, adora, adora. E quando nós entramos, eu lembro uma vez a gente estava em São Paulo, tava 40, 37, assim. Eu tava morrendo de calor e os caras curtindo o calorzão lá, tava muito da hora. Ó, o Paulo chegou por aí. Paulão, só preciso que você me mande o... Como é que é o negócio? Você me manda a solicitação, é isso? Eu acho que é isso, né? Ele tem que mandar a solicitação e aí a gente começa o nosso bate-papo. Gente, você que é da área da música, da adoração, Iracemápolis 26 também, calor, calor, calor. Você que é da área da música, da adoração, músico de igreja, pastor de igreja, manda aí a dica da live para alguém. Eu gosto dessa música aqui, ó. Todo mundo lembra Comunhão e Adoração, né? Pegada da hora esse som. É o seguinte, o Gabriel já até falou aqui que o pessoal da igreja dele continua tocando muito as músicas do Comunhão e Adoração. Realmente marcou, mas existem muitos outros trabalhos do Paulo que vocês têm que conhecer. Tem projetos para esse ano e tudo. Paulão, como é que é? Você vai me mandar a solicitação? A Aline falou, comunhão e adoração nunca morre, é verdade. Ó, não sei o que eu faço. Virei a câmera, desvirei. Eu acho que é isso. Você tem que me mandar a solicitação e aí a gente entra no bate-papo aqui. Aguenta aí, galera. Tô acertando aqui as coisas. Aí, acho que agora vai. Louvor ou worship? O que está acontecendo com as igrejas hoje? Você manda a sua opinião aí. É, E aí, Santo Varão? cheguei, Beleza, cara? Joia? Tudo na paz? Tranquilo? Como é que tá aí cheguei. a conexão? Chegou. Aí, como tá? Beleza? Como é que tá? Será que é minha internet ou sua internet Ó, está ruim? Vamos ver. ixi, sei lá, vamos ver. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. A galera tá Você tá ouvindo? me ouvindo bem? Sim. O pessoal tá ouvindo, galera? O pessoal tá ouvindo bem aí? Gente, eu tava aqui antes de começar no Apple Music, o Tá celular da meio Giovana, truncado o negócio aqui. a capinha que da hora. E aí eu tava com a... Certo? Apple Music aqui, ó. Qual é a sua opinião? Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Pera, deixa eu ver. Tava curtindo aqui. Peraí, deixa eu. Opa, caiu. Acho que ele vai voltar daqui a pouco. Deve ser algum probleminha na conexão.
Então, ó, o D já deve ter tocado muito, né, D? Ó, a Aline também falou que conhece bem, curte bem. Tá bem baixo você. Meu, o Seu quê? volume. Meu volume? Melhorou? Acho que Enquanto ele sim. não volta. Ele... Pessoal, como é que tá o volume aí? Ah, o Marcelo falou que tá bom. Tá legal? A imagem e o som tá bom. Tá bom aí? O volume? Tá, né? Vamos ver se eu chamo ele de novo. Então, gente, estamos tentando. Aguenta aí. Já, né? Começa o bate-papo. Se vocês digitarem depois no Google, vocês vão poder acompanhar muito material bom do Paulo, desde a época do Renascer Praise. Ó, o Gabriel falou que tá bom o volume lá, então beleza. Tudo ok, legal. Aí, Rafa, não esqueci de você, cara. Quer dizer, eu esqueci de manhã na live. Você mandou uma pergunta lá. Amanhã eu vou fazer outra live de manhã, já vou começar com a sua pergunta. Beleza? Ah, caramba, Deraldo, quem que você não conhece pessoalmente? Deraldo já tocou com todo mundo aí do cenário cristão. Tudo quanto é músico. Ah, o Deraldo, ó, quero te perguntar. Aí, chegou. Ô Paulo, tem um camarada aí que é o Aderaldo, ele já tocou com todo mundo, meu, do cenário cristão. Aí você fala, ele já tocou com os caras, com o Baruch, que te conhece, conhece todo mundo. E tá chegando aí, ó, esse KKK, é o Aderaldo. Legal. Paulo D, Olá, gente, tá tudo aqui, o bem? Aderaldo É o seguinte, deixa eu só fazer um convite para toda a galera aqui. Tem um monte de gente aqui. Fazer um convite especial aqui. show. Legal. Todo mundo, que aí depois a galera pode compartilhar também, né? Se você tem um aviãozinho aí do lado aí, uma setinha, você pode compartilhar com seus amigos. Tô com alegria de estar com o Daniel hoje aqui. Foi um prazer te conhecer, sabia, irmão? Mano, Prazerzão mesmo. gosto não se discute, lamento, né? Alegria, prazer. Reino de Deus é reino de amigos. Muito legal saber. A gente tem amigos em comuns aí. E para mim é um negócio, estava até comentando, esquisito, né? Porque a gente acompanha o teu ministério há tanto tempo, já te assistiu tanto, pessoalmente em igrejas ou nos materiais todos, que parece que te conhece, né? É um barato. Uhum. Gente, é verdade, tem a setinha aí embaixo, vocês podem enviar para alguém, e esse ponto de interrogação, ó, vocês podem mandar perguntas, ou escrever aí direto. Mas se você manda, fica aqui na caixinha, a gente compartilha aí as perguntas. Ah, tá bom? Beleza? E aí? Beleza? Bom, para mim tá sendo um privilégio, primeiro, assim, a minha gratidão, né, por você ter feito esse convite a mim, né? A gente tá, sei lá, eu tô tantos anos, né, na música, né? Tanta coisa bacana já aconteceu, né? E aí, quando você tem a oportunidade de se conectar com pessoas do bem e poder também gerar conhecimento e transformação na vida de pessoas, isso é incrível. E eu só tenho que te agradecer, né? Um lugar tão distante como você está, Londres, Tô louco, tão longe, 9 graus aqui então, pô. hoje. Quantos graus estão aí? 9. A última vez que eu olhei, 9? 9. Ai, ai. Frio, cara. Mas 9 ainda tá bom, né? Tem que ver os outros dias Eu passei muito frio no Canadá também, quando eu morei lá, pelo amor de Deus, de cara. Toronto. Teve um dia que eu chorei. Teve um dia que eu chorei de tanto frio, de tanta angústia que tava no meu, sabe? Nossa, só Jesus, mas de boa. Não Bom, é, prazer estar com vocês e prazer estar com os amigos aí também, toda a galera conectada aí. Deus abençoe. esse bate-papo vai ficar depois, além dos Instagrams, vai ficar no canal do YouTube. Quem quiser assistir depois pode divulgar. E uma coisa que eu queria dizer para quem está chegando agora e para quem vai ver depois também é o seguinte: muitas vezes a gente tem a impressão que todo cantor cristão ou gospel, como é popularmente conhecido no Brasil, ele tem estrelismo, ele é vaidoso, e não é. Tem muita gente séria. E eu fiquei assim, lisonjeado, feliz com a humildade do Paulo. Super gente boa, atendeu com todo carinho, com todo coração. Então é muito legal. Muito legal saber isso, para o pessoal até criar mais intimidade, né? A rede social deixa a pessoa mais próxima, é muito joia. É. Tira aquela. Mas
É como eu falei para você hoje de manhã, que a gente estava batendo um papo. Na verdade, nós somos comedores de arroz, feijão e ovo. Isso Tá tudo certo. Não tem por que viver esse estrelismo, não tem por que viver essa coisa toda, né? Porque nós somos acho que deu uma de paz, tá? Tudo na paz. Tamo junto. Quem quiser, tem uma entrevista sua muito legal, dá um toque aí pra galera que quiser ver, no programa do João Alexandre, meia hora. Você põe no YouTube lá, meia hora, Paulo, Sim, e aí é legal. muito legal. Muito Ah, legal. então um bate-papo muito jóia que tem lá. O João Alexandre, ele produziu o CD da minha mãe, né? Minha mãe, ela gravou 2 CDs e o primeiro CD quem produziu foi o João Alexandre. Eu já conhecia, né? Nós nos conhecíamos, mas nesse projeto aí a gente acabou ficando muito mais próximo, né? Porque a gente acabou trabalhando lá na casa dele, né? No estúdio, foi muito legal, assim, foi bem bacana. E a gente tá aí, cara, servindo e quem puder acompanhar vai ser bem legal. Essa entrevista. Deu uma outra travadinha aí, acho que vai voltar daqui a pouco. Aí, voltou, deu uma travadinha. Deu? Deu, agora, Não, tô falando pra galera, então, tô falando pra galera acompanhar essa entrevista lá com o João Alexandre. Muito legal, porque o João ele produziu o CD da minha mãe, né? O primeiro CD da minha mãe. E lindo. foi bem legal a produção. E aí, disso aí, a gente ficou mais íntimo. E aí, sempre que a gente se encontra, é uma alegria muito grande. Muito legal. Estou aí à disposição. Mano, já chegaram algumas perguntas, mas eu queria começar falando, gente, a gente está falando sobre, eu anotei aqui minha colinha, ó, louvor ou worship, o que está acontecendo nas igrejas? A intenção dessa frase é até abranger as gerações. Da nossa época era o louvor. É, Paulo vai lembrar bem a época que falar banda era pecado. A gente falava grupo, né? Ou coisa do tipo na igreja. Desde os Eu fui suspenso. era suspenso. Desde os cultos ao ar livre, trocando os guerreiros se preparam na pracinha e entregando folheto, até o movimento worship. Houveram várias ondas da música cristã. Olha só, vou abrir um parênteses aqui. Ah, Eu nasci na Assembleia de Deus, né? eita, o pé Na roxo. igreja. É, eu lembro, cara, que quando eu tinha uns 18 anos, nós fizemos nosso primeiro culto de louvor e adoração na igreja. Ixi, deu um maior problema, porque lembra o retro, como que é? Retroprojetor? Opa, Lembra? ah, Aquelas. já fiz muito. Estava passando. A gente apagou as luzes da igreja, cara. Isso era o culto de jovens. Meu, no dia seguinte deu mó bafafá. Fui suspenso. Não podia bater palma, não tinha bateria, deu mó problema, cara. Mas aí as coisas mudaram, né? Graças a Deus. As pessoas compreenderam. Ó, galerinha nova que não sabe, é o seguinte: ah, houve uma luta por liberdade de uma geração passada, porque era muito oprimida, e graças a Deus foi uma conquista muito legal, né? Mas antes tudo era pecado, é verdade. Tem negócio da suspensão. Uma vez o irmão falou assim: vocês vão fazer da igreja um cabaré. Eu não sabia que era um cabaré, bicho. Palavra antiga, cabaré, cara. E, e hoje são outros desafios, outras lutas. O Paulo foi um cara que protagonizou muito essa onda da mudança da igreja evangélica brasileira na área da música e da oração. Paulo, antes de ir para a pergunta da galera, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: a gente está falando do início, desde o Reto Projetor, início como um ministro de adoração e tal. Pergunta duas em uma. O que faltou para você no início, que você achou que poderia ter feito bem ou diferença? O que faltou para você? E o que está faltando para essa galera de hoje? O que você acha, assim? Bom, eu aqui vou responder essas duas perguntas, apesar de parecer redundante, como eu dizer, vou responder com uma resposta. Nossa, Sempre o que falta para as pessoas é o conhecimento. É ok. o conhecimento. Eu acho que o conhecimento empobrece as pessoas. O conhecimento ele
ele não permite com que as pessoas avancem. O conhecimento ele é destrutivo para o ser humano, seja em todas as áreas, não é? Seja músico, seja outra área profissional. Então eu acredito que esse foi o principal. O segundo, que naquela época, tá? Cara, as oportunidades eram, cara, a gente tinha que batalhar demais para ter uma oportunidade. Eu lembro que eu gravei a minha primeira fitinha, quando eu tinha 18 anos, quando eu fui mostrar para o pessoal da gravadora, duas gravadoras, as duas gravadoras me deram assim sabe, um não bem garrafal, Sei. mas não tiveram jeito para falar. Hum. Então as oportunidades eram mais escassas. Hoje tem muita oportunidade, né? Mas eu acredito que o que, que mais complica no processo para mim é de fato a falta do conhecimento. As pessoas, antes, porque nós não tínhamos tantas ferramentas, hoje nós temos ferramentas demais, mas só que as pessoas, muitas delas não buscam, não se aprimoram, não se aprofundam. Né? Então, para mim, esse é o principal fator complicador para a vida de um músico, para a vida de um ministro, é a falta de conhecimento. Mesmo porque nós temos um agravante, principalmente nas igrejas mais pentecostais, ou neopentecostais, ou carismáticas, né? Tem essa questão da chamada unção, né? Então, a pessoa tem unção, então, tipo, eu lembro, na minha época da Assembleia de Deus, você acha que vai lembrar, a pessoa subia no púlpito, aí eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, eu quero cantar um hino para Jesus, eu não ensaiei, mas peço que os irmãos fiquem espírito de oração para que Deus receba esse louvor. E sempre esse assunto é um assunto que sempre as pessoas me perguntam. O que é mais importante, unção ou a técnica? Né? Então, as pessoas, elas deixam muito para essa questão do carisma, e aí acaba não aprimorando ou aprofundando no conhecimento. Então, é importante que as duas coisas caminhem juntas, né? Tanto o conhecimento, né, o desenvolvimento, e também a unção, o carisma, a graça. Não é? Então, quando a gente consegue fazer essa junção, aí a gente consegue ser muito mais efetivo, a gente consegue ser muito mais produtivo, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue fazer um ministério com mais excelência, a gente canta com mais excelência, a gente toca com mais excelência. E assim, é uma coisa muito interessante, quando eu fiz faculdade de música, eu tinha um professor que ele era muito, muito, muito chato. Hum. E ele disse uma coisa que ficou. Falou, olha só, 70% é transpiração, é o quê? Trabalho. 30% é inspiração, é aquilo nato, é da pessoa, nasceu com a pessoa. Então, isso me leva a crer, e eu acredito, porque eu já experimentei isso, que pessoas que não têm tanto talento, na medida com que ela esforça, trabalha, se dedica de maneira muito Ah, disciplinada, tá. ela tende a ter um progresso muito grande, seja em qual for a área. Então, por isso que eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar um músico. Uhum. Qualquer pessoa pode se dedicar. Ao se dedicar, pode se tornar um grande musicista, um grande cantor, uma grande cantora, entendeu? Boa. Não sei se eu respondi aí as Claro, perguntas. porque quando você fala falta de conhecimento, engloba várias coisas. Primeiro, o conhecimento técnico, conhecimento teológico, tem muita gente falando Sim, besteira, cantando bobagens. E aí, como eu costumo dizer, a música da oração pode ser o cartão de visitas de uma igreja ou a grande dor de cabeça de uma igreja, por falta de discipulado. O conhecimento técnico, a velha desculpa de que é para a igreja e é para Deus e o cara faz de qualquer jeito, ainda acontece muito, né? Então, busca uma excelência, né? infelizmente, assim, é engraçado, né? Eu praticamente nasci assim na igreja. Eu tô com 48 anos de idade, praticamente eu
minha vida inteira tocando na igreja. Eu nunca toquei fora, nunca fui fazer show, tipo em bar, fazer show com artistas de renome e tal. Mas assim, o que me incomoda muito, sempre me incomodou, é ver como que parte, eu não vou generalizar, tá? Mas como parte dos músicos evangélicos tratam a música na igreja com desleixo. E eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto com músico evangélico e músico não cristão. Assim, é absurdo, absurdo assim a diferença e assim a dedicação e o respeito que o músico não cristão tem pela música e principalmente no que tange a música cristã. Por exemplo, eu trabalhei com um músico que eu gosto muito, muito dele. De vez em quando eu entro nas lives dele, ele tem um carinho muito grande por mim, eu tenho por ele também. É o Cuca Teixeira. Cuca Teixeira, para quem não sabe, é um dos grandes bateristas do nosso país. Um dos grandes. Eu trabalhei com dois grandes bateristas. O Albino Infantozzi, que é das antigas, que já gravou tudo que você pode pensar e imaginar de sertanejo. E o Cuca Teixeira já gravou, Fábio Júnior já gravou, Maria Rita. Meu cara já gravou tudo que você possa pensar e imaginar. Eu vi nos dois um respeito pela música, um respeito pela arte absurdo. Foi um respeito absurdo. Absurdo, absurdo que, sabe, eles eram os primeiros a chegar, eles eram os últimos, eles que ficavam insistindo, não, vamos ensaiar um pouco mais. E aí, às vezes, eu não vejo essa dedicação com alguns músicos cristãos. Isso me incomoda demais, entende? Acho que a gente precisa mudar isso Uhum. para que, de fato, a nossa música cristã brasileira ela alcance outros patamares, entendeu? Sim. Ah, muito legal. Gente, eu vou para algumas perguntas que estão chegando aqui na caixinha de interrogação, ó. Eu queria Fique à vontade. acrescentar o seguinte, o Gabriel falou o seguinte, ó. Na verdade, o que é worship? Se tornou um estilo de música específico? Antes de passar a bola para o Gabriel, ele está falando de worship, o que é o estilo worship, eu vou dizer o seguinte, eu acho que houveram grupos responsáveis por ir melhorando a qualidade da música brasileira ao longo do tempo, tipo Vencedores por Cristo. Para mim, na minha experiência, o Renascer Praise foi um divisor de águas fantástico. Eu sou de São Paulo, a gente via aquela banda bacana, mas isso era muito difícil de chegar nas igrejas. O que eu quero dizer assim, a galera comprava os discos, ouvia, mas a disciplina do músico, isso que você está falando, a excelência, o respeito. O músico da igreja local, via de regra, ele não. Cara, é uma dificuldade. É o pastor refém do menino que não veio tocar, é o menino que se sente. Pre... Ainda tem muito isso aí, então essa falta de disciplina. Passando a bola para o Gabriel. O Gabriel perguntou o que é worship, né? Esse estilo worship que está aí em todas as igrejas agora. Eu tenho uma opinião, mas eu queria, obviamente, perguntar para o Paulo, respondendo aí a pergunta do Gabriel. Na verdade, claro, todo mundo sabe que esse é uma expressão em inglês, né? Worship, né? Adoração, louvor. A grande verdade é que a gente, de uns 15 anos para cá, o mundo passou por uma grande transformação. O advento da internet, essa questão da globalização, Sim. ela permitiu também com que ela provocou, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante, e a Hillsong também, ela tem um papel muito importante nesse processo, porque eles inclusive, para quem não sabe, eu estive com a pessoa responsável no mundo, esse cara é de Londres, Olha aí. ele é o responsável no mundo por toda a distribuição e toda a parte de marketing da Hillsong. Olha. Porque na época eu estava dando um apoio para o pessoal do Instituto Cancion e o Cancion também ficou responsável aqui no Brasil de distribuir os CDs da Hillsong. E ele veio para o Brasil para poder fazer uma tour.
O Ele mora em Londres. Marcos Witt? Hã? Canção é do Marcos Witt? Exatamente. Tá. Eu fui um dos diretores também e tal. Então, o que que aconteceu? Ele falou de maneira muito, foi proposital, foi feito de uma maneira muito estratégica, um investimento pesado, e, de fato, o worship começou a ser evidenciado bastante com a Hillsong, a maneira de fazer a canção, com letras bem cristocêntricas e repetições, uma harmonia bem mais simples, diferentemente daquilo que acontecia, por exemplo, com Ronquenole, diferentemente do que acontecia no início com Vencedores por Cristo, por exemplo, com o Renascer Praise, que eram harmonias Isso, né, mais tortas, né? E aí ficou mais simples o negócio e acabou que também isso, assim, viralizou nas igrejas. Eu até entendo também essa viralização, principalmente vou falar no que tange a Brasil, porque na grande verdade, as igrejas, a maior parte das igrejas brasileiras são igrejas pequenas, com menos de 100 membros, sim. e com uma estrutura muito pequena. Muito pequena. Então, por exemplo, imagina só, você assiste, tá, o projeto do Comunhão e Adoração. Você vê lá 10 vocais, você vê 4 metais, 2 guitarristas, 2 tecladistas, um baixista, você vê batera. Cara, você vê aquela estrutura toda. Aí você vê aquela harmonia toda. Aí quando você vai chegar para trabalhar na sua comunidade, você tem o quê? Um violãozinho, cara. Você tem no máximo um violão, ou tem uma guitarra, tem um baixo e tem uma bateria. Sim. Cara, se você não tem, por exemplo, uma estrutura de conhecimento, você não vai conseguir transformar aquela música tão complexa, né, harmonicamente falando, que é uma coisa muito bacana, e trazer para a sua realidade. A maioria dos casos, por exemplo, eu estou falando que na época, que eu era do Renascer Praise, nós viajávamos. E quando a gente às vezes ouvia o pessoal tocar, eu falei, cara, que música que esse cara tá tocando? Era do Renascer Praise, mas era pra completar. Por quê? Inclusive, até na época, eu conversei com o Esdras, e agora eles estão fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido, que era justamente de fazer um trabalho de capacitação para todos os músicos do Renascer, da Renascer em Cristo de uma maneira geral. De passar material, partitura, kit de ensaios, todo esse material. Então, eu acredito que por conta, isso é uma visão minha, tá? Sim. Por conta, claro, teve um investimento altíssimo, tá? De disseminação, a língua inglesa, ela tem um poder muito grande de penetração em tudo quanto é parte do mundo, é a língua mais falada, né? Eu acredito também que pela facilidade com que as canções elas são executadas, isso também teve uma penetração muito grande nas igrejas brasileiras e do mundo. Mas aí eu faço uma ressalva muito grande, muito importante. Esse é um ponto de vista meu. Na verdade, o Brasil, meu ponto de vista, o Brasil, ele vive uma crise enorme de identidade. Se a gente for pensar teologicamente, qual que seria a nossa teologia? Qual que seria o nosso som? Qual que seria a nossa música? Cara, nós somos do frevo. Uhum. Nós somos do samba, Sim. do chorinho. Nós somos do... Então, nós também, teologicamente, recebemos desde o início uma influência muito grande americana, entendeu? De missionários americanos, uma teologia americana. Então, eu acredito que, eu não sei, isso é uma discussão grande, né? Que a gente precisa ter. Não sei em que momento, de fato, a gente vai, de fato, trabalhar uma teologia única, exclusivamente brasileira, com a cultura brasileira, com o jeito brasileiro, com a forma. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para ti, Brasilidade. sabe?
Exato. A brasilidade. Então, assim, e aí a gente acabou vivendo muito cópia de um monte de gente. Sim. Então, eu acredito que isso também tem um fator, assim, absurdo, que eu não sei se a gente vai conseguir retroceder. Existem muitos movimentos que estão trabalhando a música brasileira. Gerson Borges é um, Legal. o Stênio, Sim. pô, tem muita gente aí boa pra caramba. Guilherme Kerr, os caras das antigas, João Alexandre, tem muita gente boa. E aí o meu desejo, de fato, seria que o meu desejo, de fato, é que nós tivéssemos uma igreja genuinamente brasileira, Certo. com música brasileira. Que legal. Nós temos algumas poucas aí, mas Aham. são igrejas que acabam ficando na margem, né? Nos guetos, né? Sim, Mas esse é o meu pensamento. Né? sim. Gente, é o seguinte, o Instagram está derrubando as lives quando elas chegam lá, eu não sei quanto, 50 minutos, eu acho, não sei. Então, se cair aqui no meio da conversa, eu volto só para dar aquele tchauzinho, para não ficar chato, entendeu? Cortar de repente assim. A gente continuou, a gente está falando sobre esse assunto, tratar desse assunto hoje, mas às vezes chega perguntas da galera e uma pergunta ou outra, a gente não sabe como virar a pergunta. Mas teve uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Quem que estiver assistindo pode também ah, dar a sua opinião. É a pergunta do Aderaldo, olha só. Mas será porque os pastores não valorizam os músicos, que tem alguns que só querem explorar o talento dos músicos? O Aderaldo, Ó, eu vou responder, Aderaldo, de maneira muito direta para você, porque um dia um pastor me deu uma grande resposta. Eu estava reclamando com ele justamente essas questões. Poxa, por exemplo, eu já fui à igreja que o pastor falou, não, vem aqui que eu vou dar uma oferta para você, vou fazer isso. Aí o cara chegou, eu levei músico, o cara me deu oferta de R$ 50, cara. Eu teve que pagar músico. Já cheguei já a tocar a igreja, que levei músico, o pastor não deu nada, aí eu tive que tirar do meu bolso. Aí um dia, muitos anos atrás, pastor Renan, esse cara, a resposta que esse cara me deu me ajudou. Eu estava reclamando, olha, o pessoal não valoriza, papapá. E ele só ouvindo, né? Um cara muito sábio, um senhor muito sábio. Ele falou, Paulo, deixa eu responder um negócio para ti. Os pastores não são culpados. O culpado é você que não está se valorizando. Então, na medida com que você se valorizar, na medida com você de fato levar ao conhecimento das pessoas o quanto você tem se dedicado para a arte, o quanto que você tem investido, as pessoas, porque na verdade as pessoas nos enxergam, nos olham como nós nos olhamos. Então, a primeira coisa é que você, músico, seja quem for, se valorize o seu trabalho, as suas horas de estudo, as suas horas de ação, sabe, a graça que Deus te deu para poder fazer isso. Então, ó, eu acredito que isso é um ponto muito, muito. Porque se o pastor ele não valoriza a música na igreja, ele não está te valorizando como ser humano, entende? Então é muito importante você mesmo se valorizar para que as pessoas te valorizem. as pessoas te tratam do jeito que você permite, né? Então, às Exatamente. vezes eu vejo a galera reclamar muito só de um extremo. Ah, o músico mercenário, ou o pastor mercenário que cobra um monte. Mas às vezes esse cara, ele é fruto de uma igreja miserável. Ele tomou muito calote. Ele tem o outro lado da moeda. Então buscar o Sim. equilíbrio é o ideal. Ah, mas a salvação é de graça. A salvação é de graça mesmo, mas a faculdade de música não é, o instrumento não é, o seu tempo não é, que você podia estar aí, O arroz, o feijão. entendeu? É uma hipocrisia, não, realmente o pessoal também viaja, né? Gente, seguinte, Tem muita gente que acaba falando uma série de coisas, mas a grande verdade, o músico, ele é uma profissão tanto quanto uma outra. Então, e eu quero dizer aqui que tem muitos pastores sérios que honram músicos, viu? Eu sou prova disso, já conheci muitos, já trabalhei com muitos, e assim, eu já trabalhei com um cara que, putz, não valeria a pena trabalhar, não vale a pena trabalhar, mas eu já trabalhei com muita gente boa,
E aí, com o tempo, o que que acabou acontecendo? Eu fui exatamente fazendo a minha própria seleção. Olha, isso dá, isso não dá, não vou, porque eu não quero ficar me desgastando mais, entende? Não, não precisa. Então, se valorizem, amem-se, para que as pessoas te amem, te valorizem, entendeu? Boa, muito bom, muito bom. Às vezes o problema é a própria baixa autoestima do músico. E aí, pelo prazer de estar tocando, ele aceita qualquer coisa e não deve ser assim. Então, a pergunta que eu anotei aqui para fazer, ó. Paulão, mudanças positivas dessa galera da nova geração. O que que você vê hoje no cenário da oração brasileira positivo? Bom, o cenário positivo que eu vejo, particularmente, tá? Eu tenho visto uma juventude, uma turma adolescente muito comprometida com a adoração na igreja, né? Não que não tivesse antes, mas hoje, por conta até mesmo desse avanço da tecnologia, muitos jovens têm saído. Mas através da tecnologia, muitos jovens têm voltado de novo. Por exemplo, eu fui na igreja Hillsong aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Cara, eu, honestamente, tem muita gente que critica tudo, mas eu achei muito legal, cara. Aham. Honestamente falando pra ti, muito legal. Eu acho que tá promovendo salvação de vidas, muitos adolescentes estão sendo transformados. Agora, é claro que a gente precisa também de um olhar, de um discipulado mais aprofundado, para que a gente possa dar bases, sustentação, para que eles tenham um crescimento orgânico e um crescimento sustentável. Mas eu vejo isso de maneira muito positiva, tá bom? Porque hoje eu tenho visto muitos adolescentes, por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho numa casa de oração, depois saí, e aí eu fui convidado novamente para desenvolver um trabalho. Cara, eu hoje estou trabalhando lá com os adolescentes que eram crianças de colo quando eu estava lá, entendeu? Então, é muito legal ver essa galerinha. Então, para mim, eu acho que a, a geração antiga não pode desprezar essa jovialidade, essa força. E eu acho que tem acontecido muito essa queda de braço, sabe? Mas eu penso que é muito, muito, muito importante que ao invés da gente fazer essa queda de braços, a gente precisa unir esforços para que a gente possa trabalhar toda a faixa etária de uma comunidade. Eu costumo dizer, Dificuldade dos músicos de adoração passarem o bastão para a nova geração? sim, vejo demais isso. Entendi. Mas absurdamente vejo, porque justamente, por exemplo, eu tenho 48, tem cara que tem 50, 60. Por exemplo, essa galerinha de hoje é tudo internet, cara. Então, por exemplo, hoje a galera entra lá no samples, baixa os samples, toca junto. Então a galera tem muita dificuldade e eu acredito que a gente, nesse momento, a gente precisa, ao invés de rechaçar, ao invés de criticar, a gente precisa unir os esforços. Porque eu tenho uma tese que a igreja, o momento de adoração, o momento de louvor, é um momento de socialização de todas as culturas e de todas as faixas etárias. Show. Então, por exemplo, numa igreja eu tenho idosos, O cara não pode e tocar agora aqui, o gosto pessoal dele, né? exatamente. Então, eu tenho pessoas de média idade. Então, eu entendo que a gente precisa fazer uma adoração para abençoar este todo. Por exemplo, eu tenho visto muitos adolescentes, jovens, que não tocam mais músicas tradicionais. E aí tem muita gente que
que, poxa, por exemplo, esses dias eu fui numa igreja batista, a primeira igreja batista do Brooklyn. Aí que eu falo para ti que é um pouco da experiência também, né? De viver tantos anos na igreja, de tocar. Por exemplo, eu tinha o meu repertório preparado, cara, tava tudo certo. Aí cheguei com a banda, a gente passou o som, tava tudo maravilhoso. Quando o pastor, a igreja foi enchendo, aí eu sempre fico sentado na primeira cadeira ali, fico. Só que quando eu fui, o pastor deu início ao culto, quando eu olhei para trás, 70% da igreja eram idosos. Cabelinho branco, cara. Chamam ele do cantor. Exatamente. Cara, aí o que que aconteceu? Eu tava com o meu repertório, aí eu falei, cara, eu vou ter que mudar completamente. Aí eu comecei completamente diferente. Tanto é que o pastor, até o pastor convidado veio pregar, aí ele estava falando sobre aquele texto da ovelha que havia se perdido, né? Aí ele fez uma citação de um cantor, meu, de 30, 40 anos atrás, Osés de Paula, Ó, sem ovelha. pô, Sem Ovelhas clássico, maravilhoso. Cara, aí quando terminou a pregação, eu subi no piano, Ah, toquei. Eram 100 ovelhas, meu. que delícia. Cara, eu olhava, tinha senhora chorando. Teve um cara que veio, cara, chorando copiosamente, falou, cara, muito obrigado. Muito obrigado, porque você fez com que eu lembrasse da minha mãe. Minha mãe é falecida. Essa foi a música da conversão dela. Muito obrigado. Então, isso tudo é muito importante, essa capacidade de olhar esse todo. Então, por exemplo, eu já fui já a igrejas, meu, só jovem, cara, eu não vou, então vou mandar bala. Né? Então, eu acredito que tudo é bem-vindo. A tecnologia, tudo que está acontecendo, os samplers, sabe, tudo que está rolando, tudo isso é muito importante, a gente não pode descartar. Quem descartar isso não vai conseguir falar para a nova geração. Então a gente tem que ter um cuidado de falar com a nova geração e também falar com a antiga geração. Então eu acredito que hoje, nesse exato momento, ministro de louvor tem uma tarefa árdua, que é de subir numa plataforma e poder olhar para essa plataforma e fazer um momento de grande socialização e abençoar toda a comunidade, sejam idosos, sejam adolescentes, sejam crianças, sejam jovens, sejam novos casais, sejam pessoas de meia idade. Eu acredito que isso é possível. Bom, Então, a música está aí à disposição, a tecnologia está aí, novas canções estão aí, antigas canções que podem ser repaginadas estão aí. É só uma questão de um olhar mais caridoso e amoroso para com a comunidade local, entendeu? sim. Bom, maravilhoso. Seguinte, tá chegando perguntas aqui da galera. Não vai dar tempo de responder todas, mas eu vou mandar uma aqui, porque tem uma galera, Paulo, que realmente te admira há muito tempo, te segue. Caramba, Então, oh, legal. perguntas assim, bem pessoais, eu acho que só você vai saber responder. Por exemplo, eles perguntam da sua equipe lá na sua igreja, se você quer falar um pouco, não sei, do repertório que você. Eu vou jogar na tela a pergunta. Ó, o Tá. Gabriel também perguntou se, na sua opinião, os músicos devem ser assalariados, né? Acho que a igreja que pode, deveria, eu acho. Sim. Eu sou defensor disso também. Eu sou muito defensor que se a igreja tiver condições, não é, de assalariar, se a igreja não tiver condições de assalariar, mas dê uma ajuda. Eu sou músico, que eu já fui andando de Diadema para Vila Mariana, entendeu? Meu Então Deus. foi difícil, já passei muita dificuldade. É que muita gente não sabe, mas eu já passei muita dificuldade e mas eu também já tive ajuda, já tive apoios, então é fundamental isso. Muito importante. Então tem essas perguntas. Agora, sim, uma coisa que você tocou, eu queria assim, eu não sei quanto tempo ainda antes que caia a live, ah, eu acho, só queria dar uma ênfase no seguinte: o culto do fim de semana, principalmente o culto normal da igreja, não estou falando de evento especial, ele deve ser altamente inspirador. Tanto do domingo, tem igreja que reúne no sábado, mas enfim. Por isso eu vou mandar essa pergunta aqui.
Você acha que existe espaço ainda para os hinos ou louvores mais clássicos? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu vi uma entrevista sua que você tinha um plano de regravar uns clássicos. Tá rolando? Como é Sim, que é? sim, é um projeto que eu tenho. Na verdade, eu sou um. Na, ver- na verdade, eu vivi uma crise muito grande, tá? Particularmente, musicalmente falando. Toda vez que eu ia gravar, pô, qual linha que eu vou? Eu sou o quê? Sou um cantor de black music? Sou um cantor de pop? Sou um cantor de rock? O que que eu sou? Mas na verdade, aí um amigo meu, que é o Ed Oliver, um grande músico, trabalhou comigo muitos anos, um produtor, ele falou: Paulo, você é um ministro de louvor, cara. Você, qualquer coisa que você fizer, você vai fazer bem porque você escuta de tudo e você tem essa ideia muito clara de trabalhar com o contexto da comunidade, né? Então, por exemplo, tem um cantor americano chama Gregory Potter. Ele é um cantor de jazz. Quem puder, se puder pesquisar, Gregory Potter, um cara incrível. Ele tem um trabalho jazzístico muito legal, então eu tenho uma vontade de fazer um trabalho com um quarteto de jazz, né? Piano, batera, baixo acústico e sax, né? Maravilha, hein? E fazer essas releituras. Para mim, para ser bem honesto falando com você, Daniel, e para todo mundo que está ouvindo, para mim não existe música tradicional, música antiga, música nova. Para mim existe uma música bem feita, artisticamente bem feita. Tá bom. Eu acredito que a gente precisa trabalhar uma coisa chamada excelência. Excelência. Então, por exemplo, domingo passado, muitas igrejas estão fazendo lives, né? Eu sou da igreja presbiteriana, da Redenção Igreja, do pastor Eli. Aonde fica, Cara, Paulão? fica ali na Augusta, Ah, na Augusta. vamos lá. Nós estávamos antes no hotel, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu alugar um espaço. Legal. E aí, cara, a gente fez um som, eu tocando violão, corda de aço, batera e um baixo acústico. Cara, ficou uma sonoridade tão gostosa, mano, tão legal. Eu cantei uma música tradicional, depois cantei duas músicas mais atuais, assim, né? Então, a questão é da música ser bem feita ou mal feita. Não existe música feia, música ruim. Existe uma música que ela não é bem executada. Então, para mim, se a música tradicional ela for bem executada, fizer uma nova roupagem, cara, ela vai ser bem aceita, meu. Então, para mim, a questão é a arte. A galera tá deixando de fazer arte. Então, a gente precisa fazer arte, voltar a fazer arte. A arte é de Deus. Nós somos artistas. E Deus nos deu a arte para que nós comuniquemos dele através da arte. Seja tocado, seja cantado, seja através de uma peça, seja através de um quadro, seja através do que for artisticamente. Eu acredito que esse é o ponto para mim importantíssimo, entendeu? Maravilha. Isso responde uma outra pergunta que mandaram assim: você acha que o estilo worship tem deixado a galera mais preguiçosa? Bom, se de um lado deu mais acessibilidade por ser acordes mais simples e mais inclusivos, né, para músicos que não têm tanta técnica e tornou o louvor congregacional mais fácil de ser executado, por um outro lado, a galera ficou estagnada e não evoluiu tecnicamente e alguns até assim, eu acho que se tornaram bem preguiçosões. O cara prende o acorde. É, eu não. Na verdade, eu tive um amigo que ficou 14 dias na Hillsong, lá na Austrália. Ele ficou estarrecido com, com a qualidade dos músicos, a aplicação dos músicos, o quanto que essa galera estuda. Então, isso não acontece simplesmente por acontecer. Por exemplo, a Bethel. Não é assim. Os Uhum, caras não surgem assim, desse jeito. uhum. Não, existe muita dedicação, além de dedicação musical, além daquela qualidade de procurar o timbre certo, a música certa, a melodia correta, tem muita vida de oração, muita vida com Deus. Então, tem todo um conjunto que a gente não pode deixar
de se dedicar. E é claro, o músico estudar muito para tocar de maneira mais sábia. Não é colocar, por exemplo, eu vejo muita gente tocando pra caramba, mas o cara coloca tanta nota que não dá, não tem condições. Então, a gente estuda para colocar as notas com mais sabedorias nos lugares certos. Vezes, Paulo. Oi? O menos é mais, às vezes, na execução do Sempre. louvor. Sempre o menos é mais. Sempre o menos é mais. Eu vi o Sempre, sempre. pessoal da Vineyard, uma época, quando eles surgiram, nos primeiros discos no Brasil. Eu lembro de alguns seminários dele. A época que o Manga Sim, corria sim. lugares com seminários da Vineyard, eu pastoreava em Santa Catarina. E aí, né, pô, não tinha muita coisa, né? Era uma época pré-internet. Mas aí eu comprei um livro do Marcos Witt, que falava de louvor, tinha ele em português. E aí eu fiquei sabendo que uma turma da Vineyard, no início, estava na cidade próxima, dando um seminário, e aí nós fomos lá com os músicos da igreja. Eu nunca toquei nada, mas sempre acreditei que músico precisa de um apacentamento específico. E eles Legal. falavam isso desde a época já, que o menos é mais. Ó, Júlio Savazzi, batera fera, hein, Paulão? Esse menino toca. Ô, Júlio. E o Gabriel, Show. abaixo, monstro, animal. Muito bom, muito bom. Julião Muito toca bom. na quadranga, lá de Limeira. Gente boa demais. Legal. Legal. Gente, nós estamos para encerrar a qualquer momento, por causa do tempo e do Sim. Instagram. Eu queria perguntar para o Paulo conversar com a gente, que é o seguinte. Eu ouço o Paulo no Apple Music aqui. Né? A gente tem os trabalhos. As meninas, minhas filhas estão lá embaixo, eu estou no quarto, mandaram um monte de perguntas. Ela vai ficar chateada se eu não perguntar. Uma delas perguntou quanto tempo leva para fazer uma música. Tem 12 anos. Depende muito. Por exemplo, a música Eu Sou Teu, ela foi feita em 3 minutos. Uau! Foi uma experiência mais louca que eu tive. Eu estava na igreja, aí o pastor estava pregando e eu estava sentado assim, de repente cara, veio a letra, a melodia, a harmonia, eu escrevi, subi no púlpito, cantei, foi embora. E aí eu tive a Você alegria. Oi? tocou ela na mesma noite que você. Não, foi assim, eu terminou a mensagem, eu subi e falei, galera, irmãos, Deus me deu. Aí eu saí cantando e o povo cantou junto. Aí eu gravei e tive a participação do Baruch nessa canção aí, no CD novo que eu gravei, né? Novo, já antigo, né? Mas o último CD que eu gravei, que é o Mais Que Vencedor. Que legal. Ó, o Aderaldo, ele Então tem depende. um book. Mano, como que a galera encontra material seu? Eu tenho aqui o Mais Que Vencedor é 2009, é isso? Não sei se Sim, sim. está É adaptado. esse mesmo. Agora eu tô gravando um material novo que vai sair em breve aí, um clipe, vai sair um single, e eu já, na verdade, eu já gravei 6 canções já. Que legal. Então, daqui uns dias já vai sair clipe, já vai sair no YouTube. A gente está fazendo esse processo de reformulação. E aí, novas canções aí para a galera cantar. Vai ser muito legal. Paulo, se eu quiser te convidar para fazer louvor nas igrejas, você atende agendas? Não. Sim, sim, tenho atendido já há muitos anos eu faço isso. Já há 28 anos que eu tenho atendido agendas. Em tudo quanto é parte do mundo, do planeta Terra, eu vou. Inclusive aqui na Inglaterra, vamos trazer para cá. Vou para a Inglaterra, sim. Já tive a oportunidade de ir para Portugal, já tive a oportunidade de ir para a África, Canadá. Muito legal. Falta só. Mas é simples, entra aí no inbox do Instagram. O Denis Cambalhota, ele que cuida de tudo para mim, tem sido um braço direito para mim, um cara, uma bênção na minha vida, me ajudado bastante, né? Tem algum, E eu estou à disposição. tem algum site que você Oi? deixar? Porque às vezes se alguém assistir Hum. depois. Não, hoje eu não estou nem usando mais site, eu estou usando mais o meu Instagram mesmo, né? Beleza. E o Facebook, né? Mais fácil. facebook.com, Paulo Rogério Oficial. E o Instagram, que é isso daí que a galera tá curtindo. Tem o meu YouTube, que a gente está reformulando toda a página do YouTube também. Paulo Rogério Oficial. Devagarinho. E aí, em breve, a gente vai ter muitas novidades aí para acontecer. E aí, quando tiver uma novidade bacana, eu vou solicitar uma live novamente com o Daniel. É nóis, mano. Vai ser muito legal.
Ó, Valeu, irmão. vou já ensaiar alguma coisa em inglês aqui, para os gringos precisam Ok, conhecer. ok. Gente, Vou nós estamos fazer em inglês. tem um sinalzinho aqui do Instagram, ó, que está encerrando em 1 minuto e alguma coisa. Então, a gente vai encerrar o Deus bate-papo. abençoe. Foi um prazer estar com você, Dani. Estou à sua disposição. O que você precisar, conta comigo, sempre. Ô, irmão, valeu, obrigado. Uma alegria esse momento com você. Que apareceu por aí ou que vai assistir depois, obrigado. Se vocês quiserem deixar comentários depois aí no YouTube, fica à vontade. Beijo pra todo Show. mundo, Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Valeu, fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.